Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira o presidente da SIC Vale do Taquari, senhor Pedro Barton. Bom dia, um prazer muito grande recebê-lo novamente. Uma satisfação estar mais uma vez aqui nessa Rádio Tirol, nessa estimada rádio, que tem tanta sintonia no nosso vale. A gente agradece mais uma vez essa oportunidade que a gente tem para colocar algumas coisas sobre a questão dos trabalhos sendo desenvolvidos pelo Vale do Taquari. Bom, as atividades são muitas, né, seu Pedro, mas vamos começar falando por algumas. Uma das questões aí que dia a dia preocupa muitas vezes também a nossa comunidade regional, nosso estado como um todo, e é uma questão de país também, são as nossas rodovias, né? Sem dúvida, é um trabalho que realmente a gente está muito preocupante e estamos fazendo um desenvolvimento em cima disso aí, especialmente do Vale do Taquari. Nós temos algumas rodovias que já estão no limite, especialmente dos veículos que estão aí rodando para a nossa região aqui. Eu cito, por exemplo, a RS 130, né? Ela tem, num certo momento, ela tem uma numeração de 129, que vem de Mussum, e depois se torna 130, né? E temos a 453, né, que é a nossa aqui, né, que vem para Teutônia, né? A famosa Rota do Sol. É a famosa Rota do Sol, né? Mas ali, eu não tenho dados agora, especialmente o número de veículos que rodam nessa 130, para vocês saberem um pouquinho melhor, aqui de Encantado, em direção a Arroio do Meio e Lajado, mas são mais de 26 mil veículos por dia, né? E conforme a regulamentação do Estado, especialmente do DAER, já tem uma necessidade de uma duplicação, né? Inclusive está se fazendo um trabalho juntamente com os demais segmentos do Vale do Taquari, especialmente do CODEVAT, Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, e nós da SIC do Vale do Taquari, junto com os prefeitos, associações dos prefeitos do Vale do Taquari, referente à duplicação, o alargamento. Inclusive, nós fizemos a visita à Secretaria do Transporte do Estado, onde ainda naquele momento era o secretário o Pedro Westphalen. Hoje ele é como candidato, né, como deputado federal, e está hoje sendo substituído naquela secretaria. E naquele momento nós recebendo, juntamente com a EGR, né, que cuida, por exemplo, especialmente das rodovias nossas aqui, as estaduais, que temos os pedágios aqui, inclusive quem vai a Boa Vista do Sul, né, lá na 130, Encantado e Cruzeiro do Sul, pedindo referente que nós não temos mais condições da forma que está acontecendo, muitos acidentes, muitas mortes nós tivemos, né, e o fluxo desses veículos, especialmente nas horas de piques. Se eu me refiro ali 11 horas, 7h30 da manhã, 8 horas, 11 horas e especialmente 5 horas da tarde, né, onde as coisas dificultam muito andar nessa rodovia, né? Então, inclusive, a gente lá pediu especialmente pela EGR realmente tomar providências e se interessar pelo assunto e, quem sabe, fazer um alargamento se não temos condições financeiras de duplicar, né? Isso foi dito para nós que o dinheiro tem que ser de origem dos pedágios, aí nós se preocupamos, né? Aquilo que os pedágios realmente arrecadam, né? E que não temos dinheiro no Estado para fins de duplicação, né? Então é uma preocupação, mas estamos aí recebendo retorno dos projetos que estão sendo feitos, mas na realidade vai ser um alargamento. Para entender um pouco melhor isso aí, seria mais ou menos um sistema de Itabaí a Porto Alegre, né? Esse alargamento, né? Então se usa acostamento, né? Se transforma isso mais uma via, né? Claro, nós não vamos ter mais o acostamento, né, na realidade, né? Mas aí nós temos pontes, especialmente Lajado, Arroio do Meio, né? São tudo obras que tem custos elevados disso aí. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Porque a EGR andou fazendo trabalhos em Santa Cruz, né? Santa Cruz, aquele viaduto, enfim, obras gigantescas. Aliás, até eles acharam que foram demais as obras, gastos que foram feitos, e deixaram o vale praticamente de lado, né? E nós temos 3 pedágios. Nós temos a de Encantado e Cruzeiro, e aí de Boa Vista do Sul, né?
3 pedágios, eu acho que se existe investimento da nossa região, nós também queremos um retorno, né? Nós temos a contrapartida. E essa contrapartida está demorando, né? Inclusive nós vamos cansar eles até que a gente vai chegar num ponto de realmente fazer um trabalho de melhoramento das nossas rodovias. A gente às vezes nessa situação a gente se contenta quando já vê alguma obra. Ontem eu me deslocava para a região alta aqui do Vale e via que a EGR está realizando pelo menos um trabalho de recap, mas uma reforma na pista que estava também muito danificada, né? Isso a gente verifica aqui também na nossa Via Láctea. Então, já me contentou pelo menos de alguma obra. Claro, a gente tem que sonhar mais longe, sem dúvida, né? Mas pelo menos às vezes alguns consertos aí paliativos também estão sendo feitos, né? Um tapa-buracos. E depois, muitas vezes, com chuvas, né? Isso normalmente com carros pesados não vai aparecer esses buracos, né? Até aqui na 453, na nossa Via Láctea, não, a Rota do Sol, né? Quem vai aqui em direção à Estrela, né? Especialmente ali, onde é que é a Lupus, naquela baixada ali, né? Nós temos uma nova ligação para a 386, né? Que tem a saída aí na Cooperativa Languiru. Isso. E ali está se aguardando, aliás, um projeto que foi feito pela Prefeitura de Estrela. Aquele projeto ali, por dificuldades que a EGR tem para até fazer isso aqui. Foi feito um trabalho muito bem feito sobre uma rota, vai ser feito um trabalho onde quando tu vens de Teutônia em direção à Estrela, essa rodovia te leva para 386. Ela não vai te levar para Boa União. Claro, tu pode dizer a Boa União, né? Mas na realidade a ligação vai ser para 386, né? Então, especialmente carros pesados, enfim, vão se tudo ter a saída pela Cooperativa Languiru, a fábrica de rações, né? E claro que vai se dirigir a Boa União, mas para tirar o fluxo daquela saída. Que jamais uma rodovia de importância como essa Rota do Sol não deve desembocar a sua saída dentro de um bairro, né? É uma coisa que eu me lembro quando eu era vereador nos anos 86, 87 e aí 90. Inclusive a gente muito falou sobre essa questão em mudar essa saída, né? A gente tinha assim planejado essa saída praticamente na Cooperativa Languiru nessa região. Agora vai acontecer isso na realidade. Mas de tantos anos, lá naquele entorno está pronto para receber. Sim. Apenas aqui na Rota do Sol, na verdade, que tem que ser feito essa rótula. Essa rótula, né? Que inclusive está com a EGR, está com um projeto, né? Mas eles, o que eles estão fazendo? Eles estão levando isso adiante. Não temos condições financeiras, né? O objetivo deles tu tem que bater na porta e tem que voltar a bater a porta. Como é difícil realmente que essas obras saiam, especialmente questão da infraestrutura, né? Mas eu acredito que nesse momento, e aí eu acho que a SIC Vale do Taquari também está se preparando, se programando, porque nós estamos num período eleitoral, né? Estamos vivendo um período eleitoral e ano que vem estará assumindo, início do ano, novos mandatários estarão assumindo, né? E é um momento também já de colocar eles no compromisso, né? Uma boa pergunta, Fabiano. Inclusive, não tem nada mais do que nós, especialmente que estamos nessas atividades regionais, das dificuldades que nós encontramos, especialmente na área estadual e na área federal, porque o Vale do Taquari são 36 municípios, uma população de 365 mil pessoas. Acredito que eu não tenho dado exato, mas em torno de 280 mil eleitores. Temos um vazio tão grande que nós não sabemos eleger alguém aqui do Vale do Taquari. Nós conhecemos o vale como o Vale dos Alimentos, um vale que realmente só pensa em trabalhar, um vale que é bom de recolher impostos, mas não é visto pelo Estado e não é visto pela área federal. E nós não sabemos se unir, se dar as mãos, eleger alguém aqui do Vale, seja de que partido que for, isso na área estadual como na área federal. Está totalmente descoberto a ligação do Vale para o Estado e para o federal. Estamos com as pontes quebradas. E aqui eu faço apelo nesse momento. Nós estamos se preparando para as eleições de outubro. Eu faço esse pedido ao povo que está em sintonia conosco nesse momento. Vamos votar em alguém do Vale do Taquari. Acredito que fazendo isso pelo número de eleitores, porque vamos falar aí em número de votos, né?
nós temos condições de eleger mais de um representante em cada nível, né? 280, eu não tenho esse número exato, mas é em torno disso aqui, né? Elegemos vários deputados, né? E está difícil isso para nós. Hoje nós estamos nós estamos fazendo um trabalho em cima disso aí, nós estamos com 21 candidatos no Vale. São 6, me parece, a nível federal e 15 estaduais, né? De todos os diferentes partidos aqui do Vale, né? Nós estamos se preparando, a SIC do Vale do Taquari, junto com o Fórum das Entidades de Lajeado, né, que estão se juntando conosco e até querem praticamente assumir esse trabalho em parte. Já fizemos um primeiro encontro, temos um novo encontro dia 30, na CIL de Lajeado. Estamos preparando o encontro dos deputados, né, um debate. Esse debate vai ser mais ou menos temático, especialmente nos temas da saúde, da educação, da segurança, infraestrutura, assim por diante. Dos interesses que esses nossos candidatos têm realmente de dar o retorno de trabalho para o nosso Vale, né? Que nós queremos ter aquele deputado novamente, que volte aquele deputado comunitário e que sabe realmente representar bem o nosso Vale. Então estamos fazendo esses encontros, inclusive temos uma reunião dia 30, e está programado para dia 3 de setembro o encontro dos candidatos a deputado estadual. Esse encontro vai ser no Colégio Alberto Torres, né? No salão que eles têm lá, que nós vamos ter esse encontro, esse debate, né? Inclusive estou convidando as pessoas para o dia 3, às 19h30, no Alberto Torres Lajeado, onde podem ouvir esses debates dos candidatos a nível estadual. E no dia 4 nós vamos repetir isso aí, os de nível federal, né? E estamos planejando, mas isso nós estamos com muita dificuldade em trazer a majoritária ao governo do estado para o dia 11. Isso eu não posso assim, afirmar com segurança se esse dia 11 nós vamos ter êxito para sair esse debate junto com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas essas duas datas, então, dia 3 e dia 4, às 19h30, inicia Alberto Torres. No Alberto Torres em Lajeado. É a oportunidade, então, dos candidatos aqui do Vale, né? Sim. Dos nossos serem ouvidos, serem debatidos, então, e para que o eleitor possa realmente conhecê-los e saber quem é que melhor nos representará, então. Né? Fabiano, nós botamos uns empecilhos, né? O que é o empecilho que nós temos aí? Em primeiro lugar, o candidato tem que ter domicílio eleitoral no Vale do Taquari. Sem dúvida. Então, eu sei que nós temos muitas pessoas que vêm de fora, de outros municípios, aí se identificam, eu tenho um tio, eu tenho não sei o quê, nós moramos um tempo lá não sei aonde, lá em Arroio do Meio, em Teutônia, seja o que for. Então, nós estamos botando os empecilhos. Ele tem que ser eleitor do Vale do Taquari com o título, né? Para nós trancarmos, para darmos força a todos os candidatos que são do Vale. Tá certo. Então, vai ser exigido a comprovação a comprovação que seja eleitor do Vale. Do Vale. Tá certo. Então, no dia 3, os candidatos, então, a estadual, né, deputado estadual, e no dia 4, a Câmara dos Deputados, os candidatos a federal, e tomara que desta vez o Vale consiga unir esse esforço necessário para que nós tenhamos representantes locais aqui, né, seu Pedro? Veja bem, nós temos a oportunidade, por exemplo, nós aqui em Teutônia, né, veja bem, nós temos candidato a deputado federal aqui, temos candidato a estadual aqui, né? E eu acho que temos que dar uma oportunidade, né? E se não é daquele partido, temos todos os partidos aqui no Vale, né? Mas temos que dar uma oportunidade, né? Se não, minha gente, nós sempre estamos dependendo dos outros. Por exemplo, existe a questão dos deputados federais, da emenda parlamentar, né? Inclusive, quando os municípios ficam se sofrendo, os próprios vereadores trazem verbas da área federal para uma creche, para um ginásio esportivo, para um hospital. Muito bem, ótimo. Se não se consegue um valor, um X valor para essas entidades, assim por diante. Mas o que acontece? Que as leis normalmente favorecem muito aos políticos, né? Se nós vamos para a Constituição de 88, ela favorece demais, né? Onde um deputado, ele com essas emendas parlamentares, consegue se perpetuar no poder, né? Dificulta que novas lideranças apareçam. Isso é uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando aqui no Vale do Taquari, né?
a forma como acontece isso, né? Quer dizer que se eu fosse deputado federal, consegui uma verba aí para Teutônia de 100 mil, não sei para onde, seja uma creche, quer dizer que o pessoal tem compromisso de votar em mim. Eu não vejo isso dessa forma. Isso é um dinheiro público, né? Quer dizer que agora eu vou ter que, o vereador abraça esse deputado, ou seja, o prefeito abraça aquele deputado, temos que arrumar voto para aquele deputado. Isso faz com que não mais temos novas lideranças que realmente apareçam, de trazer novidades, enfim, para o nosso lado. Tá certo. Então, a população coloca na agenda. Tem a questão do local ter um número X de capacidade, né? Sim, Pedro? sim, São sim. 500 pessoas aproximadamente, né? Sim, 500. Então é importante, por exemplo, se inscrever, quem sabe, né? Acho que seria a fórmula, né? Fazer um contato pode ser com a CIL de Lajeado, né? Os telefones, ou a própria SIC também, que tem sua sede na CIL de Lajeado, a sede está lá, né? Então é uma forma de melhores inscrições também, né? Para que possam se programar em relação ao evento. Mas então, todos eles já foram convidados, os candidatos, estão sabendo isso aí, né? Tá certo. Então, os candidatos, na verdade, terão que responder perguntas, né, que estão sendo elaboradas aí pelas nossas entidades aqui do Vale. São temáticas, né? né? São temáticas, Primeiro né? seria a apresentação dos candidatos, né? E depois essas perguntas que são feitas aqui. Tá certo. E a gente também saber avaliar essas respostas, porque às vezes, no momento da campanha eleitoral, a gente responde aquilo que a gente imagina que é possível fazer. Agora, na verdade, quando se chega às vezes na prática, vê que não é bem assim, também é uma situação. Então, que faça se intere da questão, isso é possível ou não, né? Sim. Também eu vejo isso hoje como necessário, porque prometer em época de campanha eleitoral é fácil, agora cumprir depois não é tão fácil assim, né? E nós até estamos pensando, inclusive, eu acho que já receberam, eu não consigo entrar em todas as funções de trabalhos, né? Mas temos uma equipe que está trabalhando em cima disso, onde nós queremos até guardar alguma coisa por escrito, né? Porque a gente ouvir e a gente esquece as coisas, e as coisas que são colocadas pelos nossos candidatos, nós temos uma oportunidade de guardar uma coisa que está por escrito, né? Principalmente uma ata, quem sabe bem assinada por todos, né? Onde eles concordam com tudo que está lá. Realmente, se eu chegar no poder, né? Temos aquela seríssima questão das privatizações do Estado, né? Os deputados aí que têm a sua votação para essa questão, né? Se isso é importante ou não é importante, e tem partidos que são contrários, tem partidos que são favoráveis à privatização, que é o caso da Sulgás e da CE e da CRM, né? Tá certo. Bom, então o ouvinte coloca na agenda dias 3 e 4 agora de setembro. No dia 3 serão os candidatos à Assembleia Legislativa do Estado. E no dia 4, a Câmara dos Deputados, os candidatos à federal, então. E no dia 11, por enquanto, tem essa data, mas claro que depende aí da agenda dos candidatos ao governo do Estado, né, seu Pedro? Sim. Que ainda vai haver uma confirmação posterior se vai ser possível ser realizado ou não esse evento. É uma pena a gente ver, Fabiano, como é curta essa questão dessa campanha política, né? Sim. Até que abre, tu tens essa liberdade de pronunciar praticamente 1 mês e meio. Eu me lembro que eu já fui político também na minha vida. Eram 3 meses, né? Um ano fazia campanha, 1 ano Sim. e meio tu estava na campanha, né? Então isso aí dificulta muito esse momento de a gente se contar com os candidatos. Então hoje é tudo pelas redes, né? Redes sociais, e enfim, os pronunciamentos que a gente está vendo pela TV, né? Especialmente conhecer os da majoritária, e assim também para presidente da República e do Estado aqui, né? Para a gente escolher bem, né? E nós não podemos errar, nós temos que, dessa vez, eu tive agora um debate que a gente teve, um pronunciamento, a palestra da Carolina Bahia, a gente teve aqui na Sila agora há poucos dias, ela chamou a atenção muito de nós sobre a questão da escolha, né? Ela que vive esse dia a dia em Brasília, especialmente com o Congresso e o Senado, e ela falou muito de alas que se formam lá, né? Ala do boi, ala do que defende a agricultura, ala que defende empresariado, e ela disse uma coisa muito importante que eu vou contar para vocês, que existe, quem sabe, que está se formando lá também a ala que defende o crime. Veja bem, hoje candidatos financiados por essas pessoas. A gente vê isso em filme às vezes e acha que é ficção, né? E ela chamou a atenção de nós disso aqui, e a gente se preocupa muito com isso aqui. Então aqui cabe, minha gente, a escolha, nós temos que saber conhecer o nosso candidato, olhar um pouco o passado, olhar a identidade. Nós temos esse problema hoje, né? Essa questão da palavrinha ética, né?
que se perdeu essa palavra, né? Então é uma preocupação que a gente tem, né? E a arma está nas mãos dos eleitores, né? E nós, muitas vezes, nós que temos culpa disso aqui, que nós não sabemos como escolher, né? Seu Pedro, o senhor que já ocupou cargo público, eu fico sempre me perguntando, será que é tão difícil fazer o certo? Parece que hoje o certo é fazer errado. É o que a gente mais vê. A gente liga a televisão para olhar o noticiário, é só isso que a gente vê. Então, chega um momento que a gente pensa, bom, eu acredito que não tem mais como fazer certo. O negócio mesmo é fazer errado, né? Olha, me parece que se nós estamos mal no país, no Brasil, está mal o país, mas a minha família não está bem, né? Me parece que se perdeu os valores. Não se sabe mais o que é certo, o que é errado, né? Então aqui está a questão da educação, né? O grande problema do país chama-se, numa palavrinha, educação. Com a educação nós terminamos com a questão da segurança, nós diminuímos o problema da saúde, né? Está a palavra-chave, minha gente, e não está se levando a sério isso, gente. E eu te pergunto hoje, qual é o aluno que está estudando e que quer se formar professor? Né? Qual é a porcentagem dessas pessoas que existe? Né? Nós temos uma diferença muito grande nessas questões, e parece que a questão da educação está se passando para o ensino, né? Para os professores, enquanto que a educação deve estar na família, junto com os seus pais. Está se havendo uma inversão disso aqui. O papai e a mamãe trabalham, né? E aonde estão os filhos? Eu sei que eu já fui um cara que já tive na área pública, já fui vereador. Eu fiz muitas visitas às famílias, né? Onde muitas vezes a gente chegava, visitava aquela família, tomava um chimarrão, estava lá o pai e a mãe, né? Estava lá, tu olhava os animais, tu olhava os bichinhos, o gato, o cachorro, mas se tu perguntava onde estava o filho, o pai respondia, nós não sabemos. E aí que está uma questão muito de alto valor que a família tem que cultivar, minha gente. Essa presença do filho, né? Dos filhos junto com a família. Essa educação, o diálogo, conversar, né? Isso me parece que se perdeu isso aí, né? Estamos nessa situação e temos que resgatar isso aqui só com a educação, né? E isso é um problema que a gente está convivendo, né? E as redes sociais também estão aqui, né? É verdade, elas têm uma o inserção momento digital, né? forte. O momento do conhecimento e da inteligência digital está conosco nesse momento, né? E as coisas vão muito rápidas, né? Inclusive, esses dias também uma palestra que a gente teve na Cassis em Estrela, onde um palestrante falou que até 2030 nós estamos com o fim do petróleo, né? Nós estamos só mais com carro elétrico. Palavras até 2030. 2030. Estamos próximos disso. Estamos próximos daqui, estamos só mais com carro elétrico, né? E isso nós vamos ter especialmente essa questão da energia renovável, né? A questão das placas fotovoltaicas, nós pegamos a energia solar, né? E também a questão eólica, né? Que nós não temos aqui a questão do vento, mas especialmente nas regiões mais, nas orlas marítimas, né? E vamos caminhar para esse lado, o lado renovável, né? E o que me chamou a atenção, viu, que fiquei mais preocupado do palestrante, quando ele falou na questão dos alimentos. E ele dizia que a carne, no futuro, vai ser feita em laboratório. Aí eu fiquei preocupado. É verdade. Quando ele dizia isso aqui, né? Em laboratório, imagina só, se nós tivermos carne de gosto de carne de bovino, de suínos ou de frango, feito em laboratório, aí sim que eu me preocupei, né? Mas isso tudo lá para projetos muito futuros, né? Isso aí, né? E aí tem pessoas com muito dinheiro em cima disso aí. A gente não sabe para onde caminha a humanidade, né? Tá certo, então A386, por favor, bem lembrado, seu Pedro, como é que está essa questão de pedágios que a gente está ouvindo falar aí, que estão em vias de contratação, até envolvendo agora essa questão da nossa freeway aí também, que a Concepa então teve o seu contrato encerrado, né? Fabiano, esse trabalho, especialmente da questão da 386, que nos cerca aqui nesse momento, é um trabalho que foi trabalhado junto com o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, que é CODEVAT, que praticamente
fez a frente das várias audiências que aconteceram e nós tivemos a participação. Aí eu ainda não era presidente da SIC do Vale do Taquari, sim, o meu colega Itulânios, que estava à frente da SIC, né? Então fomos como participantes, mas certas coisas a gente não estava assim concordando, especialmente essa questão Teutônia, Porto Alegre, Estrela, Porto Alegre, 2 pedágios, né? Nós achávamos que não tem necessidade de nós termos 2 pedágios daqui a Porto Alegre, porque essa rodovia já está duplicada, né? Está duplicada de Lajeado a Porto Alegre, né? E que vai ser entregue à nova concessionária, né? Mas na realidade deve ser uma fonte de arrecadar, né? Porque assim como eles realmente estão pensando que vai ser um pedágio aqui entre a divisa de Paverama e Fazenda Vila Nova, e outro deve ser nas imediações, onde é que estão consertando aquela ponte sobre o rio lá, deve ser um pouco antes ali, depois da Polícia Rodoviária Federal, tem uma reta ali, deve ser nessas imediações que vai sair outro pedágio. Claro, com isso vão pegar o pessoal que vem de Santa Cruz, né? A RS 287, né? Vão pegar outra turma aqui que vai pagar, né? Mas nós achamos que não devia ter necessidade. E o valor fixado, né, não pode passar disso, né? É R$ 7,24. Né? E nós vamos ter o leilão dia 1º de novembro. Né? Já tem várias empresas que estão interessadas. Quer dizer que pode ser a menos, não pode ser a mais. Né? Então nós vamos gastar indo a Porto Alegre e de volta na base de 29 pila, né? Tem que fazer o cálculo, 7,24 vezes 4, né? São 2 idas, 2 voltas, né? Quase 30 pila que nós vamos gastar. Depende do carro, é mais que a gasolina, né? Sim, vamos gastar então para ir a Porto Alegre. O leilão vai ser então 1º de novembro e a assinatura do contrato vai ser em janeiro de 2019, né? A empresa vencedora. No momento que eles começam a trabalhar, né, a cobrar o pedágio, do 3º ano ao 12º tem que estar duplicado Lajeado a Carazinho. Veja bem, eu repito de novo. Do 3º ano até o 12º tem que estar pronta a duplicação, né, até Carazinho, né? Vamos ver, são 9 anos, nós fazemos um cálculo, né? Ver para crer se vai realmente acontecer, né? Duplicada, né? E aí nós vamos ter 2 pedágios, aí sim que eu concordo, né? Aí todo o que estão nos ouvindo agora, eu sou contra, né? Mas agora, se eu sou contra, quem é que vai manter? Né? O governo não tem condições de manter isso aqui. Isso a gente vê em todos os outros países que eu visitei, na Europa e Estados Unidos. Sempre existe o pedágio, né? Não tem como se escapar disso aqui, né? Mas que realmente façam algo, que tu enxerga resultados daquilo que tu está investindo. Isso que nós queremos, né? Estados em boas condições, né? E outro pedido que nós da SIC nós levantamos, inclusive fizemos um trabalho junto com a Federação, né? Federação, o órgão jurídico, para realmente lá na NTT em Brasília, bater muito forte, sobre a questão do sistema de cobrança, que nós achamos hoje que nós temos que evoluir aquilo que a gente enxerga nos americanos, que a gente enxerga na Europa, que são o pedágio onde não existe mais as cancelas. Né? Onde existe a livre passagem, nós já estamos muito mais evoluídos nisso aqui, né? Onde tu tens um sensor dentro do teu carro, né? E você paga e depois tu é cadastrado no sistema do teu cartão, né? Tu passa direto, para nós não termos mais filas nessas praças de pedágio, não estamos mais gastando combustível nessas praças de pedágio, né? Gastando óleo diesel, assim por tudo, onde existe o fluxo normal dos veículos. Isso é coisa comum na Europa, é coisa comum dos americanos, né? Eu tive a oportunidade, viajando nos Estados Unidos de carro, eu tive essa oportunidade de ver isso em loco. Né? Funcionando na prática. Funcionando dessa forma, né? Eu não tenho mais as cabines, né? Claro, tem uma cabine com um cara que é bem totalmente estranho, né? Mas normalmente o fluxo é normal dos veículos, né? E nós temos que abolir isso. Mas aí acha que pode ter que pessoas que não pagam, mas tu tem o pessoal preso cadastrado na realidade, né? Então era uma forma de reduzir os custos pela própria concessionária, né? Para manter isso aí, né?
Bem lembrado. Bom, vamos aguardar isso. Na verdade, as entidades, assim como a SIC Vale Taquari, estão acompanhando isso muito de perto, né? E é necessário que tenhamos força pública aí para exigir que seja feito da melhor forma possível, gerando benefícios, né? Porque essas empresas vêm para faturar, é claro, elas precisam, mas que também devolvam boa parte do que elas arrecadam para a sociedade. Mas, Fabiano, para isso eu preciso de deputados do meu lado. Verdade. Bem lembrado, então. Preciso de deputados. Nós não hoje, graças a Deus, que esse Vale do Taquari é organizado. Tem várias associações e segmentos que batalham e trabalham voluntariamente em cima disso aí. Imagina se tivesse um deputado que te acompanhasse a nível federal ou a nível estadual, especialmente aqui, junto com a EGR, tu não tens ninguém. Tudo é feito pelas entidades, que nós temos um vazio aqui, que nós ainda não entendemos, nós como moradores de Vale do Taquari. E aí quando a gente fala do dia 3 e 4, que serão essas agendas, então no dia 3 com os candidatos a estadual e no dia 4 a federal, isso é segunda e terça da próxima semana, né? Terça, então hoje já estamos na terça-feira, né? Então em menos de uma semana já teremos o primeiro encontro e daqui a uma semana o segundo encontro, então. Agende-se, participe, conheça os candidatos e vamos chamar o Vale aí para eleger os nossos representantes, sem dúvida. Independente de quem seja, temos bons nomes, né? Mas que realmente sejam apoiados os nomes daqui. Seu Pedro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no primeiro jornal da Rádio Tirol e sinta-se sempre convidado. Será um grande prazer tê-lo de volta novamente. Muito obrigado, Fabiano, muito obrigado à Rádio Tirol, essa oportunidade que a gente tem para conversarmos um pouco sobre a vida do Vale do Taquari. É essa vida que nos interessa, né? Esse povo que é trabalhador, né? Esse povo que realmente ergueu esse vale, que tem muita importância, especialmente como o Vale dos Alimentos para o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado, essa oportunidade mais uma vez. Tá certo, obrigado, bom dia.